E se eu lhe dissesse que o interior de carro mais imundo e negligenciado em que você já se sentou, o painel de plástico rachado, exposto ao sol por anos, os bancos de tecido encharcados, com cada respingo de café e pegada de bota enlameada desde o dia em que saiu da concessionária, os painéis de couro se abrindo nas costuras devido ao ressecamento, e a idade poderia ser completamente restaurado em menos de uma hora usando um líquido que custa menos de $1. Não restaurado no sentido de ficar um pouco melhor, restaurado no sentido de que um estranho sentado naquele carro presumiria que ele acabou de sair da fábrica esta manhã. Os profissionais de detalhamento automotivo cobram entre $200 e $500 por essa transformação específica. Eles carregam frascos de spray com a marca da empresa, usam uniformes e exibem placas de certificação emolduradas nas paredes de suas lojas para justificar esse preço. No entanto, a solução química principal que realiza essa transformação custa apenas 11 centavos para ser preparada na sua própria cozinha. Isso não é uma dica de vida, não é um truque de redes sociais. É química comprovada, compreendida há mais de 150 anos, deliberadamente enterrada sob uma montanha de linguagem de marketing, criada para fazer você continuar pagando pessoas que estão vendendo algo que sua avó já tinha. Se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sino de notificações. Este canal existe especificamente para revelar informações que grandes empresas passaram décadas e gastaram bilhões de dólares mantendo em segredo. A história da origem, como tudo começou, para entender por que isso funciona. É preciso voltar a 1861. Um químico belga chamado Ernest Solvay estava em uma modesta fábrica de tijolos, perto de Bruxelas, aperfeiçoando um processo industrial revolucionário. Ele havia descoberto como produzir bicarbonato de sódio em massa, menos o que hoje chamamos de bicarbonato de sódio, menos a partir das matérias-primas mais baratas do planeta, sal, calcário e amônia. Quase nada. Antes da descoberta de Solvay, o bicarbonato de sódio era um artigo de luxo. As farmácias o estocavam. As famílias abastadas o compravam em pequenas quantidades. Os laboratórios industriais o utilizavam com cautela, pois os custos de importação encareciam depois que seu processo se popularizou na Europa e na América do Norte. Tornou-se o composto de limpeza mais barato disponível para qualquer pessoa no planeta. Por volta de 1900, quase todas as casas nos Estados Unidos tinham uma caixa de bicarbonato de sódio no armário da cozinha. As famílias o usavam para esfregar pisos de madeira, polir talheres de prata, desodorizar estofados e restaurar celas de couro rachadas. Quando Henry Ford começou a produzir os automóveis modelo T em 1908, o conceito de uma oficina de detalhamento não existia, porque ninguém precisava de uma... Os proprietários de carros misturavam bicarbonato de sódio com água morna em um balde de lata e limpavam todas as superfícies internas à mão. Os bancos de tecido ficavam limpos em minutos. O painel de metal brilhava. Agricultores do Maoist mantinham as cabines de seus caminhões impecáveis, usando apenas panos embebidos em vinagre, guardados sob o banco. Um manual de economia doméstica de 1912, publicado pela Universidade Cornell, listava formalmente bicarbonato de sódio e vinagre branco como os principais agentes de limpeza para estofados de automóveis. As instruções ocupavam apenas uma página. Essa única página de conhecimento prático serviu aos proprietários de carros americanos por mais de 40 anos sem precisar de revisão. Então, algo mudou, a indústria que se construiu sobre a sua ignorância. Em 1952, a primeira franquia de lavagem de carros foi inaugurada em Los Angeles.
o conceito se espalhou rapidamente. Em 1965, a limpeza de interiores automotivos se diferenciou da lavagem básica, se reposicionou como uma profissão especializada e começou a gerar lucros consideráveis. Novas marcas de produtos químicos começaram a aparecer nas prateleiras das lojas, com rótulos chamativos, fontes em negrito e nomes que soavam científicos. Produtos de limpeza específicos para interiores. Condicionadores de couro, protetores de vinil, shampoos para tecidos. Cada produto em seu próprio frasco. Cada frasco com seu próprio preço. Cada produto prometendo algo que um pano de algodão e um produto básico da despensa já podiam fazer. Se você virasse esses frascos e lesse a lista de ingredientes impressa na menor fonte permitida por lei, a história mudaria completamente. O principal composto ativo em quase todos os produtos de limpeza comerciais para interiores é um surfatante, uma molécula química compreendida desde o século XIX. Um surfatante quebra a ligação entre as partículas de sujeira e a superfície a qual estão aderidas, permitindo que a água as remova. O detergente para louça contém surfactantes. O bicarbonato de sódio dissolvido em água morna cria uma solução surfatante levemente alcalina. O vinagre branco é um solvente natural que dissolve gordura, depósitos minerais e resíduos orgânicos ao contato. A química não mudou desde 1861. O que mudou foi a embalagem, o preço e a guerra psicológica travada contra cada proprietário de carro que entrava numa loja. Um frasco de limpador profissional para interiores de carros custa entre 12 e 25 dólares em qualquer loja de autopeças. A maioria dos proprietários de veículos compra 3 ou 4 frascos diferentes, porque a indústria os convenceu de que cada tipo de superfície exige uma fórmula específica. O princípio ativo de limpeza em cada um desses frascos custa menos de 3 centavos de dólar por onça fluida para produzir. A margem de lucro do custo da matéria-prima química ao preço final na prateleira varia entre 800% e 12%. O custo de envase do produto para o fabricante é de 60 centavos de dólar. Você paga 14 dólares no caixa e mais 300 dólares para que alguém aplique o produto nos seus bancos. Essa diferença entre o preço das coisas e o preço que você paga por elas não é por acaso. Essa diferença é a essência de todo o modelo de negócios. A ciência que eles enterraram. Agora, vamos falar sobre a pesquisa documentada, que a indústria de detalhamento comercial passou anos esperando que você nunca encontrasse. Um estudo de 1998, publicado no Journal of the American Oil Chemists Society, confirmou que soluções de bicarbonato de sódio em concentrações tão baixas quanto 2% removem eficazmente sujidades orgânicas de superfícies de polímeros sintéticos. Em outras palavras, isso significa que água com bicarbonato de sódio limpa painéis de plástico. Essa descoberta não foi feita por um canal do YouTube, mas sim publicada em uma revista acadêmica com revisão por pares há 27 anos. Uma análise de 2012 da Universidade de Nebraska testou soluções de limpeza domésticas comuns em comparação com produtos comerciais para interiores automotivos em 6 materiais de superfície diferentes: acabamento em vinil, estofamento em couro, tecido de poliéster, carpete de nylon, painéis de plástico ABS e espuma de poliuretano. As soluções domésticas igualaram ou superaram os produtos comerciais em 4 das 6 categorias. As 2 categorias em que os produtos comerciais obtiveram pontuação superior foram acabamento perfumado e revestimento protetor UV, não em poder de limpeza, não em capacidade de restauração, fragrância e uma fina camada de spray de silicone, que custa 40 centavos por frasco para fabricar. Essa é a essência do que um serviço de detalhamento automotivo
de $300 oferece, você está pagando por fragrância e silicone. Um artigo de 2015 do Departamento de Ciência de Polímeros da Universidade de Akron aprofundou-se ainda mais no problema específico da degradação dos painéis de instrumentos. A pesquisa descobriu que a principal causa daquela aparência acinzentada, quebradiça e rachada em painéis envelhecidos não é simplesmente o tempo. Trata-se da migração de plastificantes combinada com a oxidação ultravioleta na camada superficial. Os produtos químicos incorporados no plástico sobem lentamente à superfície ao longo dos anos, formando uma fina película oleosa. A luz solar que incide sobre o para-brisa endurece e oxida essa camada exposta, tornando-a áspera e descolorida. Todos os restauradores de painéis de carro disponíveis no mercado resolvem esse problema da mesma maneira, aplicando uma nova camada de plastificante sintético por cima. Uma camada cosmética temporária. Fica bonito por 3 ou 4 semanas, depois desbota, aí você marca outra consulta. Mas uma simples mistura de vinagre branco e azeite resolve o mesmo problema em nível molecular. O ácido acético do vinagre remove a crosta oxidada, que está deixando a superfície opaca, dissolvendo o resíduo endurecido sem arranhar o polímero subjacente. O ácido oleico do azeite penetra profundamente na matriz polimérica e repõe o plastificante perdido de dentro para fora, restaurando a flexibilidade e o brilho original de fábrica. Isso não é sabedoria popular. É química de polímeros. Um estudo de 2018 do Instituto Indiano de Tecnologia em Kharagpur confirmou que óleos vegetais restauram a flexibilidade de polímeros degradados por ultravioleta em taxas diretamente comparáveis. Esse de compostos plastificantes comerciais. Sua avó, ao esfregar azeite em uma velha cadeira de couro, estava praticando ciência dos materiais sem saber o nome técnico do que estava fazendo. A operação de marketing que substituiu a química em 1989. A Associação Internacional de Lavagem de Carros publicou um relatório interno sobre o que chamavam de gestão da educação do consumidor. O documento recomendava que todas as mensagens públicas fossem direcionadas para longe de soluções caseiras de faça você mesmo e para uma linguagem de certificação profissional, especificamente elaborada para incutir medo nos proprietários de carros comuns de lavarem seus próprios veículos. O medo de danos acidentais. O mistério em torno dos produtos químicos de uso profissional. A implicação de que a química era complexa demais e arriscada demais para alguém sem treinamento formal replicar em casa. Essa estratégia funcionou. Termos como qualidade profissional, aprovado por revendedores, formulado cientificamente e testado em laboratório, começaram a aparecer em todos os rótulos das embalagens de autopeças. Oficinas de detalhamento automotivo passaram a exibir certificados emoldurados em suas paredes. Funcionários usavam uniformes com a marca da empresa. Toda a linguagem visual de uma clínica médica ou laboratório científico foi transplantada para o que era, fundamentalmente, o ato de limpar superfícies com sabão. Uma auditoria de marketing realizada pela Frost & Sullivan em 2016 revelou que as marcas de produtos para cuidados automotivos gastam coletivamente mais de $400 milhões por ano em publicidade somente na América do Norte. $400 milhões para convencer você de que um frasco de spray de $12 contém algo que seu armário de cozinha não tem. E, para a maioria dos consumidores, a campanha foi um sucesso absoluto. Mas as fichas de dados de segurança desses mesmos produtos revelam a verdade. Ingredientes principais: água, álcool isopropílico, láureo sulfato de sódio e compostos de fragrância. Cada item dessa lista está disponível em qualquer farmácia, loja de artigos baratos
ou supermercado do país. Há ainda outro fator que complica ainda mais a situação. Muitas oficinas de detalhamento automotivo aplicam protetores à base de silicone em painéis e acabamentos de vinil como etapa final. Esses produtos criam um brilho instantâneo que deixa o interior com a aparência de novo assim que você entra para buscar seu carro. Mas um estudo de 2014 do Instituto Fraunhofer de Engenharia de Superfícies descobriu que revestimentos de silicone em painéis de polímero aumentam a adesão de partículas em até 65% em 30 dias. Seu painel Riken torrado atrai poeira quase 2 vezes mais do que uma superfície sem tratamento, justamente por causa do silicone aplicado. O brilho desaparece em 3 ou 4 semanas. Seu painel volta a ficar empoeirado e sem brilho mais rápido do que antes de você pagar pelo serviço. Você agenda outra visita. Isso não é uma falha do produto. É o produto funcionando exatamente como o fabricante o projetou. A fórmula completa de restauração por $1 dos Estados Unidos. Menos passo a passo, eis exatamente o que fazer. Sem ferramentas especiais. Sem idas a lojas especializadas. Tudo nesta lista você já tem na sua cozinha, ou custa menos de $2 em qualquer supermercado. Primeiro passo: o limpador. Multiuso para interiores, pegue um borrifador limpo, daqueles que você encontra em lojas de artigos baratos. Encha-o com uma xícara de água morna da torneira da cozinha. Adicione 2 colheres de sopa de vinagre branco e 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Adicione o bicarbonato de sódio lentamente, pois a reação com o vinagre criará efervescência dentro do borrifador. Deixe agir por 30 segundos e feche o borrifador. Pronto! Seu limpador multiuso para interiores está feito. Custo total: 11 centavos. Etapa 2. Limpeza do painel e das superfícies de plástico rígido. Pegue uma toalha de microfibra seca e dobre-a em 4 partes. Borrife a solução na toalha. Nunca diretamente na superfície do painel, pois o excesso de produto pode penetrar nas grades dos alto-filantes e nos controles eletrônicos, causando danos com o tempo. Limpe em linhas retas e paralelas de uma extremidade do painel à outra, seguindo a direção da textura da superfície. Você verá a sujeira sendo transferida para a toalha em tempo real. Após cada sessão, vire a toalha para um lado limpo para evitar redistribuir a sujeira que você acabou de remover. O ácido acético do vinagre dissolve a sujeira superficial em contato, enquanto o bicarbonato de sódio age como um abrasivo suave que remove a sujeira incrustada nos poros microscópicos do plástico sem arranhar. Etapa 3. Restauração e condicionamento de bancos de couro. Misture 1 colher de chá de azeite com 2 colheres de chá de vinagre branco em uma tigela pequena. Mergulhe um pano de algodão macio na mistura e torquate, até que esteja apenas úmido. Trabalhe em um painel de cada vez, usando movimentos circulares, suaves, por toda a superfície do couro. Não deixe a mistura secar antes de lustrar. O vinagre dissolve a oleosidade superficial, a gordura acumulada e a sujeira incrustada. O azeite, simultaneamente, condiciona o couro e restaura sua maciez natural. Não há necessidade de comprar um condicionador de couro caro em uma loja de autopeças. O azeite realiza exatamente essa função por uma fração do preço. Passo 4. Revitalizando assentos de tecido e pano polvilho e bicarbonato de sódio seco generosamente e uniformemente sobre toda a superfície estofada. Deixe agir por 15 minutos sem mexer. Durante esse tempo, o bicarbonato de sódio absorve as moléculas de odor impregnadas e solta mecanicamente as partículas da mancha das fibras do tecido. Após 15 minutos, aspire bem o pó usando um aspirador de pó doméstico comum com um bocal para estofados. O tecido ficará visivelmente mais escuro, fresco e limpo
imediatamente. Para manchas persistentes que estão há meses, aplique a solução de vinagre diretamente sobre a área manchada. Espere 5 minutos para que o ácido acético quebre as ligações moleculares que prendem a mancha ao tecido e, em seguida, pressione firmemente com uma toalha limpa e seca. Não esfregue. Pressione. As provas que tentaram apagar em 2021, um mecânico de Oklahoma chamado Ray Collier publicou um vídeo comparativo, lado a lado, que se tornou um problema para o setor de detalhamento automotivo comercial. Ele detalhou metade do interior de uma caminhonete de 2008 usando produtos profissionais comprados em uma loja de suprimentos para detalhamento. O custo total para o lado profissional foi de $87. Ele detalhou a outra metade usando apenas vinagre branco, bicarbonato de sódio e azeite de oliva, comprados na seção de produtos para detalhamento de um supermercado. O custo total foi de $1,14. Ele filmou todo o processo sob condições de iluminação idênticas em ambos os lados, para que não houvesse possibilidade de falsificar os resultados visuais. Em seguida, perguntou aleatoriamente a 50 visitantes de uma exposição de carros qual lado parecia ter sido restaurado profissionalmente, sem lhes dizer quais produtos foram usados em cada lado. 27 pessoas escolheram o lado mais barato, 23 escolheram o lado com o acabamento profissional, um empate técnico a um custo equivalente a apenas 1% do valor original. O vídeo alcançou mais de 2 milhões de visualizações antes de deixar de aparecer nos resultados de busca automatizados. O setor de detalhamento automotivo não precisa proibir informações. Ele só precisa garantir que essas informações nunca venham à tona onde possam encontrar público. O panorama geral. Segundo um relatório de pesquisa de mercado da IBISWorld de 2023, o setor de estética automotiva profissional nos Estados Unidos movimenta mais de $15 bilhões anualmente. O mercado global de produtos para cuidados automotivos gera mais de $12 bilhões por ano. O proprietário médio de um carro nos Estados Unidos gasta entre $600 e $1.200 por ano com a manutenção da aparência do veículo, considerando serviços profissionais e compras de produtos no varejo. O custo total dos ingredientes para obter resultados idênticos ou superiores, usando soluções domésticas, é inferior a $4 para um ano inteiro de manutenção completa do interior do veículo. $4 contra 1.200. Essa diferença não é um acidente nem uma ineficiência de mercado. É uma arquitetura deliberada, construída ao longo de 70 anos, mantida por $400 milhões por ano em publicidade e protegida por barreiras psicológicas que nada tem a ver com química real e tudo a ver com complexidade fabricada. Não se pode patentear bicarbonato de sódio, não se pode registrar a marca do vinagre branco. Não se pode construir um modelo de assinatura recorrente em torno de azeite e um pano de microfibra. E o que não pode ser patenteado, registrado como marca ou vinculado a uma assinatura, não pode gerar receita recorrente escalável. É por isso que essa informação nunca foi divulgada. É por isso que foi discretamente relegada a segundo plano, enquanto a indústria se estruturava em torno de uma alternativa. O conhecimento não desapareceu porque parou de funcionar. Desapareceu porque deixou de gerar lucro para quem lhe vendia a peça de reposição. Mas ainda está aqui. Sempre esteve aqui. Em antigos manuais de economia doméstica, em periódicos científicos sobre química de polímeros, nos hábitos de pessoas que faziam a manutenção de seus veículos por décadas sem nunca entrar em uma oficina de detalhamento automotivo. E agora você também tem. Se isso mudou sua perspectiva sobre o que você está pagando
e por quê, compartilhe com todos os proprietários de carros que você conhece. Assine se quiser continuar recebendo informações que grandes empresas preferem manter escondidas, porque há muito mais conteúdo como este, e o próximo é ainda mais impactante.